Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. Fala aí, espartanos, grande prazer em ver vocês aqui novamente, sejam bem-vindos ao canal. Estamos aí, né? Segunda-feira, vamos falar de notícias boas e notícias ruins, né? Vamos abordar alguns pontos aí que geraram uma certa polêmica nesse final de semana. Mas eu já quero começar primeiro agradecendo aí, tá? A boa recepção que vocês deram lá pro quadro do News Station. Fazia quase um ano que eu não fazia esse quadro. Levou muito tempo para eu poder voltar a fazer ele. Aí chegou o tripé aqui, agora eu posso usar câmera profissional para gravar, então os vídeos agora vão ter qualidade aí máxima, né? Não preciso mais usar minha webcam. Vamos aqui então à notícia. Saiu então uma análise prévia da Digital Foundry a respeito dos games mostrados no PlayStation 5 como um todo, né? Ali no geral, nós vimos muitos games ali sendo mostrados. Óbvio que teve muito game ali mais para encher linguiça, né, que são os famosos jogos indie. No geral, foi uma excelente apresentação da Sony, fechou ali com chave de ouro, né? Horizon Zero Dawn é um título muito interessante, é um título que eu diria que é até educativo pela forma científica que ele aborda, né, muitos assuntos, é muito interessante mesmo. Mas enfim, o que não podia faltar, lógico, né, é saber como é que anda aí essa qualidade gráfica, a potência do PlayStation 5, o que ele vai proporcionar. E de acordo com a análise prévia da Digital Foundry, o PlayStation 5 está rodando a vasta maioria dos jogos ali mostrados em resolução 4K nativa, o que não é surpresa para ninguém, né? O 4K nativo ele já é esperado, pelo menos a maioria dos games. E é lógico, né? Uma das coisas que as pessoas mais esperam nessa geração, eu não diria nem que é o 4K nativo em si, mas sim o foco no 60 FPS, pelo menos que haja mais opções como essa nos jogos que estão por vir. E essa foi uma opção que parece que ainda não foi tão explorada, né? Nós vimos ali cerca de 3 títulos confirmados ou que aparentemente rodam em 60 FPS no PlayStation 5 e os demais não foi confirmado exatamente se vai ser 30 ou 60, então eles ficam na casa ali dos 30 até que seja confirmado 60 e outros que aparentemente são 30, né, como o próprio Horizon Forbidden West, que seria o Horizon Zero Dawn 2, por assim dizer. Muitos títulos podem ter um peso gráfico enorme nessa geração, obviamente ainda mais peso do que na geração passada, o que pode obrigar, né, as produtoras a ter de escolher. Será que a gente vai rodar em 30 FPS para colocar mais detalhes gráficos ou será que a gente consegue manter uns 60 FPS, às vezes num jogo mais fechado, por assim dizer? Enfim, são opções que as produtoras vão ter de escolher e isso é em ambos os consoles. Eu vi na internet circulando aí uma fake news, né, dizendo que a maioria dos jogos do PlayStation 5 estaria rodando em menos de 4K, em 30 FPS, em parte é verdade, com base no que nós vimos na apresentação, dos jogos da apresentação, né, parece que a maioria realmente está em 30 FPS, mas em momento algum foi dito que a maioria estaria com menos de 4K na resolução. Então você vê que os caras têm uma dificuldade muito grande em manter uma imparcialidade na hora de repassar a informação. Aliás, eu diria que é no mínimo um desserviço que alguns produtores de conteúdo fazem, né, repassando esse tipo de informação, porque já começa pelo fato de que a maioria não tem formação técnica nenhuma para falar sobre o assunto, não tem um entendimento técnico para falar sobre o assunto, né? São todas palavras jogadas ali ao vento, indagações que os caras, na maioria das vezes, nem sabem do que estão falando. Se você pedir para esses caras, por exemplo, formatarem um Windows no PC, nem isso a maioria sabe fazer sozinho. Você pedir para o cara só montar um PC ali, ele já não sabe fazer, que dirá abordar temas como esses. Só que o que me surpreende é que a matéria da Digital Foundry não precisa necessariamente ter um conhecimento técnico, porque já está tudo mastigado ali, né? Você precisa ter só uma interpretação correta de texto que você vê que os caras mesmo assim conseguem errar. De onde é que a pessoa tira que a maioria dos jogos mostrados estavam ali em sub 4K, cara? É válido lembrar que a análise da Digital Foundry ela é uma análise prévia, ou seja, não dá para bater o martelo e falar 100% que é isso e aquilo,
porque os jogos em si não saíram. Isso só vai dar para fazer quando os jogos saírem de verdade. Mas agora, se você da Xbox está fazendo guerrinha de console e repassando esse tipo de informação, saiba que você está dando um tiro no seu próprio pé, porque baseado nas informações que foram mostradas a respeito do Series X, tem muita coisa ali questionável com relação ao console, se você olhar por esse lado. Um grande exemplo que a gente viu, né? A Microsoft falou, através do Aaron Greenberg, que o Series X teria 60 FPS por padrão. Aí teve aquele inside do Xbox, ou não lembro exatamente o que foi que aconteceu, que surgiu a notícia de que o Valhalla, por exemplo, estaria rodando em 30 FPS, e aí 4 dias depois o Aaron Greenberg mudou o discurso. Não, ó, na verdade, né, as produtoras vão ter a liberdade de decidir como eles querem trabalhar com esse hardware novo. Pode ser 30 ou pode ser 60 FPS, e em resumo, é aquele papo que a gente já conhece, que é jogar batata quente em cima dos desenvolvedores. Isso é um indicativo muito forte de que muitos jogos vão rodar em 30 FPS no Series X, porque provavelmente eles vão optar por ter uma fidelidade gráfica maior, que é o que você consegue quando você está rodando nessa taxa de quadros por segundo. Um outro exemplo também, né, que ficou muito famoso, que foi o caso ali de Hellblade 2, né, que foi apresentado ali, gráficos ali interessantes, mas, de acordo com a análise prévia da Digital Foundry, o material mostrado ali estava rodando em 1608p, bem abaixo ali do 4K e em 24 FPS. O que é uma coisa ali meio estranha, né? Considerando que a Microsoft fez a propaganda em cima daquele trailer ali como sendo in-engine. Fora o fato de que a Digital Foundry analisou ali e aparentemente não tinha Ray Tracing em tempo real naquele trailer, né? Não é nada 100% confirmado, mas a análise prévia mostrou isso. Uma outra bomba que também apareceu aí foi quando falaram que, acho que é Scorn, o nome do game, enfim, teria o foco em 4K 60 FPS, mas na apresentação estava rodando em um PC com uma RTX 2080 Ti. É claro que o desenvolvedor deixou claro que talvez não fosse preciso uma RTX 2080 Ti, acho que uma 2070 Super, né, foi o que ele falou, seria o suficiente ali para conseguir rodar mais ou menos naquelas configurações. Entretanto, fica a pergunta, né, por que que não rodou no Series X? Por que que rodou no PC o negócio ao invés de botar ali no console? A gente sabe que esse negócio de botar para rodar no PC não dá muito certo, né? Geralmente indica que pode ter alguma coisa duvidosa aí. Agora, vai ter? Não dá para dizer. Outro exemplo também, o próprio Gear 5, né? Eles mostraram um trailer ali focado no Series X, rodando ali com as texturas tudo no Ultra, com foco em 60 FPS, mas nesse caso foi confirmado que havia resolução dinâmica, tendo o mínimo do mínimo em 1080p. O que convenhamos, né? Se fosse do lado do PlayStation, esses sites aí iam estar divulgando da mesma forma. Mas também é válido lembrar que nesse caso específico aí do Gear 5 foi um port aí de 2 semanas, se eu não me engano, que eles fizeram. Então já é uma coisa interessante, tecnicamente falando, de se alcançar. O único exemplo de fato que se teve do jogo realmente rodando ali em uma taxa de FPS absurda, pelo que foi constatado, seria o Dirt 5, que foi apresentado ali no Inside Xbox, mas ninguém sabe ainda como que vai ser o game, né? E 120 FPS, se você for levar em consideração o gráfico ali mostrado, não chega nem perto, por exemplo, do Gran Turismo 7. E olha que Dirt 5 é um multiplataforma, mas graficamente é inferior ao que foi mostrado do Gran Turismo 7, por exemplo, que está rodando em 4K nativos, de acordo com a Digital Foundry, aparentemente em 60 FPS e com Ray Tracing ligado. Então, muito embora eu já possa adiantar para vocês que não é uma coisa que se deva esperar, tá, um 4K 60 e com Ray Tracing ligado ainda por cima, podem haver títulos que vão conseguir fazer isso sim. Na minha opinião, a Sony teve uma apresentação muito superior à do Inside Xbox, com jogos muito mais interessantes e graficamente falando também superiores. É óbvio que a Microsoft tem jogos ali que batem de frente se ela quiser fazer, mas que tá na hora dela mostrar mais jogos como esses aí pra galera dar uma olhada, pra galera ter uma noção ali também do poder do Series X. E é isso aí, galera. Por enquanto, essas são as notícias que nós tivemos, né? Destrinchamos aqui algumas informações um tanto quanto equivocadas. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece, deixa sua avaliação aí no vídeo, tá bom?
Também considere, se possível, também apoiar aqui o canal através das assinaturas aqui disponíveis. Existem vários valores, tem valores bem baixinhos mesmo também, se você quiser. E lembrando que o nosso grupo do WhatsApp aqui do canal é a partir do 2º nível de membro. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.